Então, para nossa aula de português, hoje nós vamos falar sobre preposição. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês fizeram já uma atividade de um texto que faltavam algumas palavras, né? E aí nós vamos estudar um pouco mais sobre o que são essas preposições. Então, uma preposição, ela é uma palavra que ela estabelece uma relação entre dois termos da oração. O que que é isso? Ela conecta, ela liga dois termos, né? Ela por si só, ela não faz muito sentido, né? A preposição sozinha, fora do texto. Ela não tem muito sentido. Mas olha só, se estiver faltando uma preposição numa frase, numa oração, essa frase vai ficar sem sentido. Por exemplo, se eu falar assim, ó, Ana fez sua tarefa capricho. Dá para entender? Tá correta essa frase, essa oração? E nós vamos estudar essa diferença de frase e oração, tá? Que a frase pode ser uma palavra só, mas a oração é uma frase que tem um verbo. Então, o que está faltando aqui? Que palavra que está faltando? Ana fez sua tarefa capricho. Qual é a palavra que está faltando aqui nessa frase? Não. Com. Ana fez sua tarefa com capricho. Pedro viajou Recife. Para Recife. Para Recife. Para onde viajou, né? Geraldo foi São Paulo. Em ou Foi para? em São Paulo, foi para São Paulo. Todas as duas se encaixam perfeitamente, né? Marta gosta de dançar. De dançar? Marta gosta de dançar. Então, tá ligando a palavra gosta com dançar. Ele tem passar no restaurante. Ele tem que passar no restaurante. Ele tem que passar no restaurante. E Amaral pegou encomenda. A encomenda. A encomenda. A encomenda. Então, percebem que a preposição, ela vem ligar, então, uma palavra a outra em uma oração. Como eu disse para vocês anteriormente, a preposição sozinha, ela não tem muito sentido, ela é isolada, né? Se eu falar assim, de o quê? Né? Com não significa nada, assim, sozinho. Mas, como ela liga essas palavras, ela estabelece, então, alguns significados que ela vai ser... E esse significado vai ser definido de acordo com o contexto que está ali na sua frase, na sua oração. Então, olha só, a gente pode ter aqui, nesse exemplo, por exemplo, um contexto de posse. Então, são lindos os olhos de Patrícia. Esse de está indicando a posse, que os olhos são de quem? Da Patrícia. Então, esse de está indicando a posse. Esse com está indicando uma companhia. Ó, viajará com as amigas. Aqui eu tenho em, que indica o lugar, uma preposição em indicando lugar, mas nem sempre ela vai estar indicando lugar. Vocês fizeram uma atividade na apostila e nós vamos ver isso depois. Então, estive em São Paulo. O em está ligando o verbo estive até o local que foi São Paulo. Então, essa preposição em está indicando um lugar. Giovana. Aqui, Gi, foca aqui. Voltaremos de ônibus. Aqui, tá vendo? A mesma preposição de e de, só que essa preposição de nessa frase está indicando a posse de quem são esses olhos. Já aqui está indicando a forma, o meio pelo qual nós voltaremos. Como que nós voltaremos? De ônibus. Parou para abastecer o carro. Parou para quê? Com que finalidade? Desculpa. Então, aqui a finalidade, né? Tá indicando esse para. Mas nós usamos o para na frase passada, viajou para Recife. Quando Pedro viajou para Recife, nem sei se é Pedro viajou para Recife,
Tem uma frase lá de viajou. Viajou para Recife, eu não tô, esse para já não está indicando ali um fim, uma finalidade. Esse para está indicando um lugar. Então, dependendo do contexto da frase, da oração, é que a gente vai determinar, então, o sentido dessa preposição. Então, podemos ter uma causa, que foi como que Manuel Bandeira não morreu, ele não morreu de tuberculose, olha o D aqui de novo, indicando causa. Um assunto, melhor não falarmos sobre futebol, indicando que não devemos falar sobre o assunto futebol. Uma oposição, um recurso, uma matéria do que é feito aquela bicicleta, né? E o instrumento aqui feriu-se com o martelo. Então, com o que ele se feriu? Com o martelo. Assim como nas locuções verbais, locuções adverbiais, nós também temos as locuções prepositivas. O que são locuções? São duas palavras que têm o sentido de uma só. Então, na locução verbal, nós temos dois verbos que pode ser substituído por um verbo só. Vai fazer, fará, vou comer, comerei. É que a gente quase não utiliza essa forma, né, de falar. Mas são dois verbos que indicam um só, que tem o mesmo significado de um só. E nós também temos as locuções prepositivas, que é quando eu tenho duas palavras com o valor de preposição. Então, além de, antes de, em vez de acordo a, de acordo com, de encontro a, devido a, são exemplos aí de locuções prepositivas. Aqui nós temos alguns... eu esqueci de apagar isso aqui, gente. Eu fiz com a turma da manhã. Esqueci, desculpa. E aí, eu quero que vocês façam comigo. Deixa eu interromper aqui, para ver se eu consigo apagar aqui ainda a tempo. A gente vai copiar também isso daí no caderno? Não precisa copiar. Eu queria mandar para vocês fazerem, mas não dá tempo. Vocês tem uma atividade do REP que é bem parecida, então não tem problema, tá? Só para a gente fazer junto mesmo, para vocês entenderem um pouco mais. E vamos fazer oralmente mesmo, não tem problema não. Vou arrumar aqui. Então, vamos lá. Prof, uma coisa, eu não consegui ativar o meu vídeo, mas eu apertei alguma coisa errada aqui, mas na próxima eu vou apertar certo, daí vai aparecer meu vídeo. Tá, ok. Então, olha só, aqui nessa questão de número 1, está pedindo para definir a relação, que relação que cada preposição está estabelecendo nessa frase. Então, qual é a função qual é o sentido dessas preposições nessa frase de acordo com o contexto? Quando eu falo assim, nós estudamos até tarde, esse até está ligando estudamos e tarde. Ele está dando um sentido aí de quê? De tempo? Não sei, Exatamente, um sentido de tempo. Então, aqui ele está definindo uma relação de tempo. A biblioteca fica a 2 quadras da escola. Qual é a relação que está definindo aqui, que está sendo estabelecida a partir desse A? Fica o quê? A 2 quadras da escola. A distância? A distância. E quando está falando da distância, ok. Mas quando eu falo de um determinado local, eu estou determinando um lugar. Então, aqui é uma relação de lugar, a 2 quadras da escola. É para a gente copiar, prof? Não, não precisa copiar. O professor chega em 10 minutos. Qual é essa relação aqui? A preposição em chega quando? Em 10 minutos. Quando eu falo quando, eu tô querendo saber do quê? Hein, Matheus?
Quando você vai levar a atividade na escola? Eu não estou querendo saber um prazo, uma data, um tempo. Então, aqui, quando ele fala em 10 minutos, eu estou falando de tempo. Então, essa relação do em é uma relação de tempo. Vou voltar aqui um pouquinho, só para a gente relembrar aqui quais são algumas finalidades. Finalidades não, alguns... Deixa eu voltar aqui, peraí. Ó, alguns usos com possíveis relações de posse, lugar, companhia, meio, fim, causa, assunto, oposição, recurso, matéria. Então, a causa, no caso, é o porquê, né? Ou para quê, no caso, o fim, a finalidade, para quê? Então, vamos voltar agora aqui na atividade. A escola foi decorada para a feira de ciências. Ó, acabei de falar desse exemplo, né? Esse para está indicando o quê? O motivo, não é? Não é o motivo porque a escola foi decorada? Então, o motivo é a finalidade. Então, o motivo... Opa! Espera só um pouquinho, gente. Vou ter que mudar aqui. Eu não consigo escrever. Então, para a feira de ciências é o motivo ou finalidade. Os alunos viajaram para São Paulo. Olha o para aqui de novo, que nem eu falei lá no começo. A escola foi decorada para a feira de ciências. Aqui é o motivo pelo qual a escola foi decorada. Já quando eu falo os alunos viajaram para São Paulo, está dizendo o motivo? Esse para está indicando o motivo? Os alunos de viajaram em São Paulo? Essa ligação entre viajaram em São Paulo é de motivo? É um lugar? Oi? Na verdade, eu acho. Um lugar? Cidade, de novo. Exatamente, está indicando aqui um lugar, né? Sugar é boa. Está indicando um lugar. Na questão de número 2, eu vou fazendo a leitura e vocês vão me dizer a preposição adequada para a gente estar colocando ali, acrescentando na frase. Então, estudo nessa escola o ano passado. Que palavra, que preposição que está faltando aqui, que se encaixa? Desde. Gente, meu teclado está uma benção. Desde o ano passado. Os alunos vivem discutindo entre si. Vamos à escola? De ônibus. Muito bem. Pode abrir todo mundo junto, não tem problema não. Estou usando óculos. Para Ver melhor. Essa professora explica com clareza. Com clareza. Então, a gente vai... Quando vocês tiverem que colocar uma preposição, é só fazer a leitura ali e ver o que vai se adequar, né? De acordo com a relação que ela precisa estabelecer aqui na frase. Mas não é difícil, é bem simples. E aí eu quero que vocês peguem agora a apostila de vocês, porque vocês já fizeram esses exercícios da página 28 até a página 30. Página 28, apostila. Eu já fiz, prof. Uhum. Na hora que eu fiz, eu tive umas palavras que eu falei assim, e se eu pus no lugar errado? Eu ia pôr, só que aí eu falei, vou ler de novo. Lê de novo, que daí vocês vão ver se realmente vai se encaixar. Às vezes coloca a palavra no lugar, aí ela se encaixa melhor em outra posição, né? Não, está travando um pouco. Tá mesmo. É que já tá virando tempo para chuva, né? Ah, pessoal, vocês viram que eu coloquei que vai ter aula de... Ai, como que é o nome?
de educação física, o professor vai repor a aula de ontem, tá? Ele vai repor no terceiro tempo. Então, nós temos aqui um texto com palavras que estavam faltando e era para vocês recortarem lá no material complementar no final da apostila e colarem as palavras corretamente aqui. Então, vamos ver se vocês colaram corretamente? Então, eu tenho aqui o texto que está dizendo assim, que na China está em planejamento um ônibus que será capaz de deslocar-se... Sobre? Será que é sobre? Sim, travou tudo. Teve outro, né? Tá todo mundo travado? É sobre, tá certo. Que está capaz de deslocar-se sobre os carros. Chamado de Transit Elevated, não sei ler inglês, tá, gente? Bus, esse sistema de transporte foi elaborado para a melhoria do trânsito em grandes cidades chinesas, como Xangai e Pequim. Se eu colocar D aqui, vai faltar um em lá embaixo, né? Prof, como que a gente vai descolar se tiver errado? Não tem como descolar. Aí você risca a palavrinha e escreve a palavra correta. A lápis, tá bom? Tá bom. Então, ele funcionará A eletricidade. a eletricidade. E mesmo transportando Até até 1.200 passageiros, custará menos que o sistema de metrô. Aqui que vocês se confundiram, né? Os testes começaram, ficou até meio mal apagado aqui, em 2016. Então, até a hora que eu li esse texto aqui, eu até pensei em pesquisar, será que já está pronto esse sistema de transporte aqui? Bem interessante, né? Então, vamos lá. Era para destacar aqui e colar nos locais adequados. E aí, com que finalidade... Oi, pode falar. Oi? Bom, com que finalidade o sistema de transporte citado está sendo desenvolvido? Então, para que eles estão criando esse sistema de transporte, esse Transit Elevated Bus aí? Para eu coloquei para melhoria da cidade trânsito em grandes cidades chinesas. Giovana, fala de novo. Para melhorar o trânsito em cidades chinesas. Isso. Ana, o que você colocou? Mesma coisa. Mesma coisa. Ana Beatriz está travada aí, Ana? Quem está sem cola, anota e escreve com a lápis. Não tem desculpa, não. Tá sem cola, podia muito bem fazer a lápis. Cabe certinho as palavras, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Então, é isso mesmo. Ele foi desenvolvido com a finalidade de melhorar o trânsito das cidades chinesas. Antes das colagens, o texto apresentava palavras desconexas e falta de sentido em alguns trechos. Depois de completar as lacunas, que diferença você percebeu no texto? Eu percebi o sentido do texto, porque antes não dava nem para entender. Teve mais sentido, né? Ficou melhor, mais fácil de compreender. Pro, que página é essa? Página 29, a próxima a página que nós estamos fazendo. Na sequência. Então, é isso mesmo. Com a colagem das palavras, né? Tá travando muito. As conexões criaram sentido.
Prof, eu saí, parece que da aula. Não, acho que não. Então, algumas palavras ganharam conexão com outras, e essas conexões criaram aí um sentido, dando, então, permitindo uma melhor compreensão do texto. Isso mesmo que você colocou, Gi. Aqui nós temos duas frases com a palavra sobre. E aí, esse sobre, ele tem diferentes sentidos de acordo com o contexto. Então, a mesma palavra, só que na frase ele tem funções diferentes, né? Está dizendo aqui na primeira frase que na China está em planejamento um ônibus que será capaz de deslocar-se sobre os carros. Então, aqui está dizendo onde esse ônibus, como esse ônibus, né, poderá se deslocar, onde ele está se deslocando. E quando eu falo na reunião, falamos sobre o acampamento, esse sobre é o quê? É o tema, né? Como que eu posso dizer? É o assunto da reunião. Então, a gente pode perceber a diferença através do contexto. O que é o contexto? É a frase toda do que está falando. Então, precisa entender a frase, ter essa compreensão, essa interpretação, para saber, então, o sentido de cada preposição. Então, quando eu falo aqui, na China está em planejamento um ônibus que será capaz de deslocar-se sobre os carros, esse sobre está indicando um lugar ou está indicando um assunto? Assunto. Está indicando assunto. Esse sobre aqui, deslocar-se sobre os carros, está indicando assunto? Lugar. É. Ó, deslocar. Vou me deslocar sobre os carros. Não é o lugar onde ele vai se deslocar? Esse aqui, Matheus, está indicando o lugar, tá bom? Porque ele está mostrando sobre onde esse ônibus vai se deslocar, o lugar por onde ele vai se deslocar. Sobre, acima dos carros, né? Na reunião, falamos sobre o acampamento. Esse sobre é o que foi falado na reunião. Aqui sim vai estar indicando um assunto, tá? Então, todas essas palavras que nós falamos agora, que sobre, em, de, para, esses termos, eles são preposições, que são palavras que ligam, né, outras palavras, indicando uma relação de sentido, dando um contexto, ligando essas palavras, dando um significado para elas, né? Quando eu tenho duas ou mais palavras que funcionam como preposição, elas recebem, então, o nome de locução prepositiva. Duas ou mais palavras que funcionam como preposição. Então, aqui nós temos alguns exemplos de preposições, que são as principais usadas na nossa língua, na língua portuguesa. Então, isso é para grifar? Oi? Isso é para grifar? Sim. A, de, por, com. Isso aqui é importante que vocês, se precisarem consultar para fazer alguma atividade. Com, entre, sob, após, desde, sem, contra, para, sobre. Preposições mais usadas, as principais preposições da língua portuguesa. E as principais locuções prepositivas, que são duas palavras que têm o sentido de preposição. Abaixo de, atrás de, acima de, graças a, ao lado de, em frente a, de acordo com, até a, perto de e em vez de. São palavras que juntas funcionam como uma preposição, portanto, elas são locuções prepositivas. Uma coisa importante é saber que uma preposição, ela não varia, ou seja, ela não muda
de acordo com o gênero, de acordo com o grau. Se for no masculino, ela vai continuar a mesma. Se for no feminino, ela vai continuar a mesma preposição. Ela não muda para o feminino nem para o masculino, porque eu tive que alterar a minha frase para o feminino ou para o masculino, tá? Então, aqui ó, nós temos esse exemplo, dormir com um lençol fino. Aqui está no singular essa frase, né? Eu dormir, uma pessoa, um lençol singular. Dormir com um lençol fino. Quando eu passo para o plural essa frase, que é o caso da segunda frase aqui, nós dormimos com 2 lençóis finos. Coloquei todas as palavras no plural, mas o com, ele não altera, porque a preposição, ela é um termo invariável, né? Isso daí a gente grifa? Não, esse aqui não precisa não, é só para eu explicar mesmo, tá? Então, aqui nós temos uma atividade em que está aparecendo a preposição, e aí, de acordo com o contexto da frase, né? Você vai dizer, então, qual é o sentido que essa preposição está expressando. Então, Juliano saltou a alegria quando seu pai chegou. Qual é a preposição que vai se encaixar aqui? Em, a, D e D. Então, em, a número ou 7. D? D. Juliano saltou de alegria quando seu pai chegou. Agora, esse D, lembrando que a preposição liga uma palavra à outra. Saltou de alegria. Esse de está indicando um tempo. O tempo, ó, de. A causa, 7. o motivo. É a causa. Ou o material. A causa, número 7. Exatamente. A causa pelo qual ele saltou, né? Saltou de alegria. O motivo, a causa. Minha mãe viajou A trabalho. a trabalho. Esse a está indicando a finalidade da viagem, ou a distância da viagem, ou o lugar da viagem. A finalidade da viagem. A finalidade. Qual é a finalidade? O trabalho, né? Então, viajou a trabalho. Esse a está dizendo a finalidade pelo qual ela viajou. Está complementando esse verbo. Vamos usar copos De alumínio? de alumínio, pois são mais seguros. Quando eu falo copos de alumínio, esse de é a causa do copo, o motivo do copo. Material de que é feito. Ou material, exatamente, está mostrando aqui o material do que ele é feito, né? Minha escola fica a 100 metros da minha casa. Eu quero deixar aqui, ó. Esse a fica a 100 metros. Distância. Está indicando Número aqui 5. a distância. Muito bem. Número 5. As aulas voltarão Em poucos dias. em poucos dias, só que não. Isso é verdade. Talvez, porque já tá acabando as aulas, então, mas não vai ser Fazer o quê, Tem né? mais, acho que 2 ou 3 semanas só. Nem compensa mais. Vamos fazer uma... tá mais, assim, vai acabar as aulas aí só no que vem. Isso. Voltarão em poucos dias. Esse voltarão, esse e poucos dias está sendo ligado pela preposição em. Esse em tem está sendo usado com qual sentido? De tempo, de lugar ou maneira como fala? De tempo. O tempo. Quando que voltarão? Em poucos dias. É de tempo. Sentido de tempo. Muito bem. Puxa, esqueci meu lanche Em casa. em casa. No caso desse em, tá falando do lanche, tá ligando lanche com casa. Esse em tá indicando o que aqui?
Lugar? Lugar. O lugar que foi onde ele esqueceu o lanche, né? O lugar onde ele esqueceu o lanche. Fomos. E aí? Fomos a Brasília passar as nossas Fomos a Brasília passar as nossas férias. Esse A está indicando o quê? Está ligando fomos a Brasília. E está indicando o que aqui? lugar. Para onde nós fomos, o lugar para onde nós fomos, né? E por último, a atendente conversou com o turista Em alemão. E o último em alemão. E aí, esse em alemão Número 3. é a maneira como a atendente conversou Amar. com o turista. Então, Então, a é maneira como amar. fala. Como Número foi que ela conversou com o turista? Como que ela conversou? Em alemão. Bom, alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Não, é bem fácil. Eu acho que é bem fácil, está bem tranquilo assim, os conteúdos, né? E aí nós vamos entrar em Matemática tá orações e frases. Vai ter alguns dias que nem numerais, que a gente vai fazer dois conteúdos no mesmo dia para a gente conseguir finalizar tudo, porque são conteúdos bem simples, tá, pessoal? Deixa eu só interromper aqui a gravação.